Então, é um campo polêmico, porém, me parece, digamos, um campo fecundo. De vez em quando eu me lembro das advertências do Einstein, quando ele pega e fala que pouco importa se uma teoria seja verdadeira ou falsa. O que importa é que ela seja fecunda. Se essa teoria, de algum modo, nos faz pensar, isso já é suficiente para aquilo que, para o Einstein, é interessante para uma investigação. Tá? Porém, essa relação, esse diálogo da magia com a astrologia, ela já faz parte daquilo que a gente poderia supor que é a origem da história da astrologia. Se a gente fosse remontar, pelo menos, aquilo que a gente concebe como período da civilização mesopotâmica, a gente não poderia deixar de lembrar das tabuinhas de Nínive que foram encontradas no último século. Nínive, uma cidade perto de Bagdá, e essas tabuinhas de argila, ainda escritas com a linguagem cuneiforme, com as varetas, elas traziam uma série de predições e presságios astrológicos. Eu queria mostrar uma dessas tabuinhas para vocês, caso alguém não conheça, né? A gente tem uma muito famosa, que é o Enuma no Enil, né? Uma coleção de tabuletas de argila em escrita cuneiforme, onde os sacerdotes e astrônomos assírios foram compilando uma série de presságios desde 1600 até 1150 a.C., se consagrando em toda a Mesopotâmia a partir de 900 a.C. como um grandioso tratado de astrologia. Uma tradução que a gente tem do Enuma Enil, né? Eu recolhi só um pequeno trecho e diz o seguinte: Mercúrio é visível. Quando Mercúrio é visível no mês de Quislú, há ladrões no país. Se uma auréola rodeia a lua e Júpiter se encontra no interior, o rei de Acádia será cercado e os animais perecerão nos campos. Um livro que foi lançado recentemente aqui no Brasil sobre a história da astrologia é de um autor, agora eu me esqueci o nome dele, mas o sobrenome dele é Stuckart, von Stuckart, Cocu von Stuckart. Foi lançado, se não me engano, pela editora Globo. Ele faz observações, acho que são fecundas para a gente repensar a astrologia. Eu acho que uma delas é que a gente deveria, de algum modo, acabar com o mito que a Mesopotâmia está diretamente ligado ainda a um culto especificamente mítico e astral do céu. Já em 900 a.C., a gente tinha efimérides, tabuletas, cálculos astronômicos que sequer imaginava que o povo mesopotâmico poderia desenvolver. A crítica que ele pega e faz, e que depois eu acho que procede para eu desenvolver essa linha histórica, é de que a gente atribui à Grécia essa grande evolução astronômica e matemática que teria permitido ao povo grego sedimentar a astrologia como a gente conhece. De alguma maneira, isso parece ser verdadeiro, mas a gente tira um crédito da Mesopotâmia, na mesma medida que a gente vê que o desenvolvimento que eles tiveram com relação ao conhecimento dos céus não se esgotava num conhecimento de natureza mítica, de natureza simbólica, dadas as traduções que a gente pode fazer, por exemplo, do Enuma no Enil. Outra coisa muito interessante que o Stuckart fala a respeito da Mesopotâmia é que boa parte dos presságios mesopotâmicos foram feitos ao longo de uma jornada muito longa de tempo, e que isso trata de uma série de compilações de eventos, ora celestes e ora terrestres, né? Só que essas compilações ao longo da história, elas não sofreram uma sistematização. É uma espécie de coletânea de tudo que foi acontecendo e relacionando isso a determinada configuração celeste. Imaginem vocês, depois de passados alguns séculos, a gente ter todo esse material junto, porém sem arranjo nenhum. Então, muito provavelmente, agora isso é uma hipótese minha, isso não está escrito no von Stuckart,
Muito provavelmente, lá, ainda no período de 1600, alguém disse que quando a Lua se conjuntar com Júpiter haverá ladrão. Mas lá já em 900, o ladrão apareceu quando a semi-sesc quadratura de Plutão encontrou qualquer outro planeta. Aí vem a pergunta, qual das configurações é responsável pelo aparecimento do ladrão? Então isso fica em aberto na medida que o que a Mesopotâmia nos legou é uma espécie de cômputo a respeito de eventos terrestres associado a inúmeros eventos celestes. Porém, dado que não houve uma sistematização desse material, a gente fica na dúvida com relação à validade dos presságios. Ou seja, a tentativa do homem mesopotâmico, e deve ser uma primeira tentativa válida na experiência do conhecimento, é tentar, de algum modo, mapear o real. Parece que o Enuma Elihu foi a tentativa assim, mais brilhante que o homem fez para tentar esgotar o real em toda a sua diversidade, relacionando isso a configurações celestes.